Hoje vamos ver como o PSG conseguiu bater o Arsenal e vencer essa final de Champions League, o bicampeonato seguido. E hoje eu vou mostrar como um jogador que não fez nenhum dos gols do PSG foi fundamental para essa vitória do PSG, o bicampeonato da. Vou tentar mostrar nesse campeão aqui mais ou menos o que trouxe a vitória para a equipe do PSG. O Arsenal no começo do jogo estava marcando muito em cima. O Arsenal estava marcando com quatro jogadores, literalmente num 4-4-2. 4-2-4, os volantes ficavam aqui, o Luiz Kelly e o Rice, e fazia uma pressão muito alta no começo do jogo, quando eles arrumaram um gol. A saída de jogo do PSG estava bem diferente. O Marquinhos vinha jogar para lateral, o Vitinha entrava na zaga, o Marquinhos ia para lateral direita, e aí o Hakimi subia, e o Doué, que estava jogando aqui, ele afunilava mais pro meio. O Hakimi aberto, ele fazia assim, e aí na hora da marcação não, na hora da marcação ele recompôs, e aí todo mundo voltava. O Arsenal tava pressionando lá em cima assim. Na hora do, do PSG atacar, o Arsenal voltava para a linha de 3, ia fazer uma linha de 3 assim, depois fez o gol, aí fazia a linha de 3 assim. Aí o que trouxe o PSG a vencer? O PSG fazia mais ou menos assim. Ele tinha muita dificuldade de jogar nesse entrelinhas do Arsenal aqui. Então o João Neves, que é esse camisa 5 aqui, ele fazia uma dupla de ataque com o Dembélé, que era o camisa 9. Esse é o Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz trocava muito. Tinha hora que era o Nuno Mendes subindo ou o Fabian Ruiz. Trocava muito quem é que fazia esse papel. Mas geralmente o Kvaratskhelia ele andava pra dentro. A gente ficava mais ou menos assim. Ficava atrás mais ou menos na marcação do volante. Aí fazia esses encaixes. O Hakimi subia, ficava no encaixe do lateral. E o Doué, ele ficava no encaixe do Rice. Ele ficava assim. E aí a gente e jogava mais ou menos assim. Aí o Vitinha ele participava muito dessa saída de jogo. E aí quando fazer mais assim. Quando o Arsenal voltava, fechava muito, o Vitinho ainda tinha a capacidade de receber a bola aqui. Ele podia participar tanto dessa forma da saída quanto da parte ofensiva. O que trouxe a vitória mais ou menos pro PSG. Uma estratégia muito boa. O Arsenal não tem muitos jogadores de criatividade, de qualidade. Entre os zagueiros de qualidade, a gente tem os jogadores de qualidade do Arsenal para armar o jogo. A gente tem o Odegaard e a gente tem o Rice. Só que o Rice não jogou na partida, porque olha esse ajuste. O Hakimi ele só voltava se o lateral do Arsenal atacasse, que era o Nkapie. Quando o Nkapie subia, o Hakimi acompanhava. Ele estava acompanhando o outro lateral, praticamente como ponta. Porque o Doué, que era o ponta, ele vinha jogar por trás do Rice. E aí o Rice, ele não conseguia sair, porque se ele saísse, ia dar espaço pro Doué. E aí o Doué, toda hora na marcação, o Doué acompanhava o Rice quando ele ia. Quando o Rice ficava na marcação, o Doué ficava sempre ali. O Luiz Henrique mudou assim a forma de jogar, ele abriu os laterais e deu essa capacidade do Desiré Doué ficar entre o zagueiro e o volante. E aí isso fez com que o Rice não pudesse participar muito do jogo do PSG e ficasse muito preso. E aí quando o Arsenal precisava de criatividade, o Rice não conseguiu criar pro Arsenal porque o Desiré Doué estava segurando muito bem essa linha aqui. Aí depois o Arsenal começou a pressionar mais, mas o estilo de jogo do PSG não mudava muito. Às vezes era o Nuno Mendes e o Fabinho fazia assim e o Pátio abria, mas na maioria dos momentos era o Nuno Mendes que fazia essa saída aqui e o Fabinho atacava como um ponta praticamente e o Kvaratskhelia andando para dentro. Aí o PSG, só que o PSG ainda não conseguia criar mesmo depois do gol. Essa adaptação aqui era muito boa porque o Rice não ia participar muito do jogo. Só que precisava arrumar o gol. E arrumou como? Numa característica onde o João Neves, todo mundo tava atacando a última linha. Tava o João Neves, o Dembélé, o Doué aqui mais ou menos aqui, o Fabian e o Kvaratskhelia, todo mundo atacando a última linha. E aí ficava muito quem tava com a bola, ou dependendo se era o Hakimi, o Fabian, geralmente eram os extremos, ou era o Hakimi ou era o Fabian Ruiz. E aí, ou alguém daqui. E aí geralmente tinha essa dificuldade de achar a bola. Só que aí o João Neves desceu, ele abandonou lá, ficou menos gente, mas ele voltou para buscar, para ajudar mais nessa saída, para ter mais alguém aqui. Ele não ficou na entrelinhas, mas ele também não ficou lá tão na frente. Ele voltou para buscar, foi um ajuste simples do Luiz Henrique, mas que ajudou muito o PSG a conseguir criar mais, com mais efetividade. A bola chega no corredor esquerdo, que era o lado onde estava mais tendo dificuldade o Arsenal, pelo Mosquera não tá fazendo uma grande partida. O Fabian Ruiz e o Nunes já tiveram lance de perigo por aquele lado. Aí, o que acontece?
o Luiz Skelly avança, ele não tem tempo de voltar, e aí eles fazem uma simples tabela aqui, ó, o, o Fabian Ruiz, na verdade era o contrário, o Fabian Ruiz estava, não, era o Dembélé tava aqui, e o Kvara tava aqui, ele soltou, ele recebeu na frente, e aí sofreu o pênalti do Mosquera. Não era nenhum lance tão perigoso, era perigoso na finalização do Kvaratskhelia, mas não era tão perigoso na questão de ter muita gente na área. O Arsenal, ele tava marcando depois quando tomou o gol, marcando essa linha de três, uma linha muito segura onde praticamente não dava espaço pelo Inter mesmo. E aí quando o Arsenal, o PSG tentava jogar pelos lados, o Arsenal também conseguia fechar. Era uma marcação muito bem feita do Arsenal, só que não tinha a capacidade de sair do jogo, principalmente porque o Rice estava muito preso. O Rice não conseguia correr para frente, não conseguia sair da posição por esse leve ajuste do Desiré Doué. Por isso que eu disse que um jogador que nem fez o gol ajudou tanto nessa parte da, da a fase ofensiva do Arsenal. Ele prendeu o Declan Rice e aí o Arsenal não tinha mais nenhuma parte de criatividade. Desiré Doué fez uma ótima final, mesmo não fazendo gol. Ele decidiu duas finais de Champions praticamente. A primeira decidindo fazendo gols e essa aqui ele foi fundamental no sistema tático para não deixar o Rice com espaço e acabar tirando um dos melhores jogadores do Arsenal do jogo. E a criatividade do Rice acabou que não adiantou de muito, porque o Desiré Doué soube anular ele. E também ele não podia ficar aqui na zaga, porque o Dembélé já estava aqui, e o, o Kvaratskhelia também estava aqui. Esse é o Fabian, o Kvaratskhelia também estava aqui, e aí ficava dificultando para os zagueiros. O Gabriel Magalhães fez uma partidaça junto com o Saliba, tá? Se fosse outros zagueiros, acredito que a final de Champions teria sido decidida antes. Levaram pros pênaltis e foi uma partidaça, tá? O Vitinha também fez uma partida absurda, assim, na questão tática dele, porque ele participava de tudo que o PSG criava. Tudo que o PSG criava, o Vitinha estava envolvido. E realmente acredito eu que o Luiz Henrique foi fundamental pro Arsenal sair com esse. Com o PSG sair com esse título em cima do Arsenal.